Olá pessoal, eu sou Cláudia Maria, professora de tricô e crochê. Vou fazer uma capa de puff em tricô super bacana. Na parte de cima ele forma esse quadrado e nas laterais o ponto grade, que dá todo o diferencial na peça. Eu vou precisar de um puff. O meu tem a medida de 36 por 36 e na altura 38 centímetros. Então você vai seguir o padrão do seu puff, tá? Para isso eu vou utilizar 4 novelos do fio Hobby da Círculo. O fio Hobby é um novelo de 100 gramas com 160 metros e um tex de 625. O que é mais interessante do fio Hobby é que é um fio super macio e não forma bolinha. A cor que eu vou utilizar é a 35-37, ok? Vamos precisar também de uma agulha circular, a número 6, fita métrica para você seguir certinho as medidas, agulha de tapeçaria e também um marcador e a tesoura. Então vamos lá dar início à nossa peça. Eu vou iniciar a capa do puff pelo centro. Eu vou colocar 12 pontos. Eu vou trabalhar a primeira carreira e vamos fechar, vamos trabalhar em círculo. Vou fazer 2 pontos meia. Um meia sem fazer. E repito. 2 pontos meia. Um meia sem fazer. 2 pontos meia. Um meia sem fazer, 2 meia, vou finalizar a carreira com um ponto meia sem fazer. Agora, nós vamos fechar essa carreira e trabalhar em círculos. Como eu tô com agulha circular e o fio ele é um pouco longo, nós vamos fazer o laço mágico. Venho aqui, olha, vou puxar todos os pontos. Venho mais ou menos na metade e puxo o fio. Eu estou, olha, com o fio desse lado. Vou colocar um marcador. Opa. Coloco, olha, nessa posição. E venho. Como eu terminei com o ponto sem fazer, eu vou iniciar com um ponto meia. 1, 2. E aquele ponto sem fazer, eu vou tecer ele normal. Então, vamos fazer uma carreira de pontos meia. Agora, aqui, eu puxo toda a agulha e levo os pontos para tricotar do outro lado. Desse laço mágico. E vou continuar, olha, a carreira em pontos meia. Olha, cheguei no final da carreira, onde eu tenho um marcador. Passo o marcador para outra agulha. E vamos continuar a carreira. Só que agora, nós vamos iniciar os aumentos. Então, eu tenho aqui, olha, 2 pontos meia. Vou puxar aqui os pontos. Então, eu já fiz, olha, quando iniciei a carreira, 2 pontos meia.
aqui eu tenho ponto meia sem fazer. Então, eu vou fazer um aumento antes do meia sem fazer e um aumento depois do ponto sem fazer. Eu levanto, olha, esse fio, coloco na agulha, teço ele, olha, um aumento para a direita. Faço o ponto meia sem fazer. Aqui, olha, entre o meia sem fazer e o ponto seguinte, levanto o fio e vamos tecer ele, o aumento à esquerda. Dois pontos meia. E novamente o aumento. Levanto o fio, faço o aumento, olha, à direita. Ponto meia sem fazer. E o aumento à esquerda. Aqui eu tenho que puxar novamente o fio. Puxei os pontos e aqui eu levanto e vamos fazer o aumento à esquerda. E continuo, dois pontos meia, aumento à direita. Ponto meia sem fazer e aumento à esquerda. Dois pontos meia. E aqui eu tenho meu ponto sem fazer, onde eu vou fazer o aumento também. Levanto o fio. Aumento à direita, meia sem fazer e aumento à esquerda. Finalizei a carreira de aumentos, agora nós vamos trabalhar uma carreira somente de pontos meia, como se fosse a carreira do avesso. Nessa carreira, que eu considero a carreira do avesso, eu não faço aumentos, tá? Trabalho somente em pontos meia. Inicio a carreira, ó, passei o marcador. Agora, vamos de novo puxar o fio para o laço mágico. Levo todos os pontos na ponta da outra agulha. Sempre quando você puxar o fio do laço mágico, encosta bem aqui, olha, a posição dos pontos, para que não fique folga, tá? Entre uma puxada e a outra do fio. Então, eu vou finalizar essa carreira, porque é somente a carreira de pontos meia. Finalizei aquela carreira, que eu considero o avesso, estamos do lado direito novamente. Então, eu passei o marcador para outra agulha. Agora, olha, você vem trabalhando pontos meia até você chegar no ponto meia sem fazer, para a gente fazer os aumentos. Lembrando que, como estamos aumentando pontos, ele não sempre vai ficar com 2 pontos, sempre vai aumentando. Então, eu vou ter 4 pontos entre um ponto meia sem fazer e o outro, porque nós estamos aumentando 2 pontos, tá bom? Então, vamos continuar, olha, pontos meia.
Ah, lembrando a vocês, se você tiver dificuldade de localizar o ponto meia sem fazer, porque no início ele fica um pouco escondidinho, então você pode marcar ele com um fio de linha ou alguma coisa que identifique para você, tá bom? E assim nós vamos, olha, ponto meia até eu chegar lá no meia sem fazer. Aqui eu tenho, olha, meu ponto meia sem fazer. Então, eu levanto o fio, coloco na agulha e teço ele e aumento à direita. Meia sem fazer, aumento novamente e teço o aumento à esquerda. Aí, nós vamos, olha, 1, 2, 3, 4. Cheguei no meu ponto sem fazer, olha. Puxo o fio, teço à direita. Meia sem fazer, levanto o ponto. E teço à esquerda. E assim eu sigo até finalizar a carreira, sempre aumentando um ponto antes do meia sem fazer e um ponto depois do meia sem fazer, tá? Finalizei a carreira, passei o marcador para essa agulha, acerto bem lá direitinho e vamos trabalhar uma carreira somente de pontos meia. Quero mostrar para vocês como está ficando, olha. Então, aqui nós vamos ter 4 pontos meia sem fazer, que vai formar os cantos da capa do puff, tá? E aqui você já percebe, olha, o ponto meia sem fazer, ele fica mais saliente. Aqui são os pontos meia normal, e aqui a gente tem o aumento antes, olha. Então, agora dá para você identificar fácil o ponto meia sem fazer, aonde você vai fazer o aumento, meia sem fazer e o aumento. A outra carreira somente em pontos meia. Mas eu vou mostrar mais uma vez para vocês os aumentos. Aqui você pode separar os pontos, não tem assim o lugar certinho de você puxar o fio. Você pode puxar em qualquer lugar, tá? Leva bem lá na ponta da agulha, ajusta bem. Aqui é o início de carreira, coloco o marcador e sigo em pontos meia até eu chegar lá no primeiro ponto meia sem fazer. Então, conforme você vai aumentando os pontos, vai ficando uma distância maior do ponto meia sem fazer. Olha, que é aqui, é onde nós vamos fazer o aumento. Olha, puxa bem e faz o aumento aqui à direita, meia sem fazer, puxa bem o fio e aumento à esquerda. E assim eu sigo até chegar lá no outro ponto meia sem fazer. Quando estiver com mais pontos na agulha, fica mais fácil de você visualizar e fica mais confortável também para você tricotar sem fazer o laço mágico. Cheguei aqui no meia sem fazer, vamos puxar o fio e fazer o aumento, olha, nessa posição. Meia sem fazer, outro aumento.
E assim eu vou repetindo essas duas carreiras. Eu só vou dar uma adiantada para ficar maior, para vocês entenderem melhor a posição do ponto meia sem fazer e aonde fica os aumentos, tá bom? Eu dei uma adiantada, quero mostrar para vocês que agora dá para visualizar melhor como está ficando. Então, aqui onde eu tenho, olha, essa nervura é meu ponto meia sem fazer. Os aumentos de cada lado e assim vai ficando, olha, os 4 cantos, porque o puff é quadrado, então nós estamos fazendo uma base quadrada, tá? Eu vou continuar com essas duas carreiras, aumentando, mas quando tiver muito pontos, eu vou ter que trocar esse fio, porque agora já dá para trabalhar, olha, bem confortável, mas quando tiver muito ponto, como a agulha é intercambiável, então você troca o fiozinho, pode pôr um fio mais longo, tá certo? Mas eu vou continuar ainda com essa agulha e esse fio, até eu ver que preciso já trocar o fio, para não ficar muito amontoado os pontos, tá bom? Mas eu volto com vocês. Eu dei uma adiantada, eu já estou com bastante pontos na agulha. Então, eu vou trocar o fio da seguinte maneira, olha. Eu pego essa chavinha, entro aqui nesse orifício e tiro a agulha. Aí, para não perder os pontos, você coloca esse aqui, ó, esse segurador de pontos, tá? E nessa agulha, você vai colocar o novo fio. Com a agulhinha, você vai dar o ajuste. E você vem trabalhando, aqui você pode pôr, olha, para não perder os pontos, essa outra ponteira, tá? E agora, você vem trabalhando aqui os pontos, lembrando que aqui é o início de carreira, tá? Coloco o marcador. E continua trabalhando da mesma maneira, fazendo os aumentos normais, até a gente passar todos os pontos para essa nova agulha, esse novo fio. Finalizei essa carreira. Olha, aí eu já tirei esse fio que é mais curtinho. E aqui, olha, onde eu coloquei esse ponto de segurança, eu tiro, coloco a minha agulha e com a chavinha ajusto bem. E agora, olha, vai ficar mais fácil para você tecer aqui a sua parte do puff, tá? Então, eu vou continuar com essas duas carreiras, a carreira de aumentos e a carreira somente de pontos meia, até eu ficar com 48 pontos em cada lado. Então, esse ponto meia sem fazer, eu não conto. Então, é de um ponto ao outro, tá? Então, nesse espaço, eu vou ficar com 48 pontos de cada lado, nesses 4 partes iguais, ok? Então, eu vou dar adiantada, quando eu tiver 48 pontos em cada parte, eu já volto com vocês. Trabalhei, olha, até chegar com 48 pontos em cada lateral. Esses 48 pontos equivale à lateral do puff de 36 centímetros, tá? Se o puff for maior a lateral, então você continua aumentando. Se for menor, você faz com menos pontos, tá? Aqui eu encerrei a carreira, mas como eu tô no meio do trabalho e eu quero iniciar o ponto grade aqui, olha, na lateral, então eu vou transferir esses pontos, olha,
para cá, para eu chegar lá no canto para iniciar o ponto grade. Cortei, olha, o fio para iniciar aqui no canto o ponto grade. Então, o que eu vou fazer? Esse ponto meia, ele vai continuar uma carreira ele sem fazer, a outra carreira fazendo. Então, o ponto grade, nós vamos iniciar dessa maneira. Vou colocar o marcador e vou fazer no início 2 pontos tricô. Agora, 2 pontos meia, 4 pontos tricô. 1, 2, 3, 4. 2 pontos meia. 1, 2, 4 pontos tricô. Esses 2 pontos tricô que eu fiz aqui no início do trabalho, ele sempre vai iniciar e finalizar aqui, olha, cada lateral antes do ponto meia, tá? Então, vamos continuar dessa maneira. 4 pontos tricô. E 2 pontos meia. Chegando lá na lateral, eu já mostro para vocês. Olha, eu estou chegando aqui nessa lateral, onde eu tenho esse ponto meia sem fazer. Aqui eu tenho, olha, 4 pontos tricô, 2 pontos meia e 2 pontos tricô. Não tenho mais aumentos a partir dessa carreira, tá? A gente vai permanecer com aqueles pontos que chegamos com 48 nas laterais. Agora, aqui, olha, na carreira anterior, eu não fiz esse ponto. Então, nessa carreira, eu faço o ponto meia. Na próxima, eu tiro ele sem fazer. Inicio novamente a outra lateral. 2 pontos tricô, 2 meia. Agora, a gente repete. 4 pontos tricô, 2 pontos meia. E chegando no final da lateral, eu repito o mesmo processo, tá? Finalizando com 2 tricô e o ponto meia. Vou fazer isso toda essa lateral e já volto com vocês. Finalizei essa carreira, passo o marcador para outra agulha e vamos. 2 tricôs, 2 meia. Então, eu vou fazer essa carreira acompanhando os pontos. 4 pontos tricô, 2 pontos meia. Chegando lá no canto, onde eu tenho ponto meia sem fazer, já mostro para vocês. Cheguei aqui, olha, onde eu tenho ponto meia sem fazer. Como na carreira anterior eu fiz o ponto meia, nessa carreira eu vou tirar ele sem trabalhar, ó, passo ele sem fazer. E sigo a sequência aqui dos pontos, acompanhando eles como se apresentam, tá? Vou fazer toda a volta e volto para vocês verem a próxima carreira. Finalizei mais uma carreira e agora eu vou repetir mais 2 vezes essa mesma carreira, tá? Iniciando com 2 tricôs, 2 meia, 4 tricôs, 2 meia, mais 2 vezes. Como na carreira anterior, eu tirei o ponto meia sem fazer, nessa carreira eu faço. A próxima eu tiro sem fazer, na outra eu faço. E vamos fazer, então, 4 carreiras iguais, ok? Vou dar essa adiantada e já volto. Finalizei a carreira, então, aqui eu tenho 4 carreiras iguais, tá? Agora, na quinta carreira, eu vou tirar 2 pontos em tricô
numa agulha auxiliar, deixando atrás do meu trabalho. E vou fazer um ponto meia. Agora, eu trabalho os 2 tricôs da agulha auxiliar. 1, 2. Agora, eu tiro o próximo ponto meia também na agulha auxiliar e deixo a minha frente. E faço 2 pontos tricô. Agora, faço meia, esse ponto da agulha auxiliar. E vamos repetindo. Tiro 2 pontos na agulha auxiliar, que são os 2 tricôs. Faço um ponto meia. Agora, os 2 pontos tricô, que está à espera na agulha auxiliar. Tiro um ponto meia na agulha auxiliar, deixo a minha frente, 2 pontos tricô. E meia, o que está à espera na agulha auxiliar. E assim, olha, eu vou repetindo essa sequência dos pontos, tá? E obedecendo sempre quando eu chegar aqui, esse ponto meia, tá? Se ele foi feito sem fazer na carreira anterior, nessa carreira eu trabalho ele. E vamos repetindo toda a carreira. Voltei porque eu quero mostrar para vocês como está ficando e como eu vou fazer aqui o canto. Então, aqui, olha, eu fiz os 2 tricôs e o meia para cruzar esse ponto. E aqui eu cheguei no canto, tá? Então, aqui eu vou tecer o ponto meia, porque na carreira anterior eu não fiz ele. E agora eu começo a repetição, tirando os 2 sem fazer, deixando atrás e fazendo o ponto meia. Agora, vamos continuar, olha, com o mesmo processo do ponto. Só queria mesmo mostrar para vocês aqui como fica o canto, que todos os cantos vão ficar iguais, tá bom? Então, vamos lá dar continuidade nessa carreira. Finalizei essa carreira. Agora, vou fazer 4 carreiras iguais, tá? Vou colocar aqui o meu marcador, só que nessa carreira, a gente vai iniciar com um ponto meia, 4 pontos tricô. Em sequência, 2 pontos meia, 4 pontos tricô. Então, essas carreiras vai ser dessa maneira. Um ponto meia e finaliza também aqui, onde eu tenho ponto meia sem fazer, também com um ponto meia, tá? E vamos repetir 4 carreiras iguais. E eu vou dar uma sequência e já volto com vocês. Da onde eu iniciei o ponto grade, eu trabalhei 38 centímetros, que é a medida do meu puff, tá? Agora, nós vamos encerrar fazendo carreiras de cordões de tricô. Para fazer os cordões de tricô, como eu estou trabalhando carreiras circulares, eu vou fazer a primeira carreira em tricô, a segunda carreira em meia, terceira em tricô, quarta em meia, e assim eu vou repetindo. Vou fazer 6 carreiras, intercalando uma carreira de tricô, uma carreira de meia, uma carreira de tricô, uma carreira de meia, tá? Então, eu vou dar essa adiantada porque é repetir agora. E já volto com vocês. Eu fiz 6 carreiras tricô e meia. Então, eu tenho aqui 3 cordões de tricô. A minha última carreira foi em tricô. Então, agora, eu vou arrematar todos os pontos em meia.
eu faço um meia, mais um meia, pego o primeiro, passo por cima. E assim eu vou fazendo um ponto meia e tirando o primeiro, olha, por cima desse. Tomando bastante cuidado para não apertar muito esses pontos, porque senão vai ficar difícil de você colocar no seu puff, tá? Arrematei, olha, todos os pontos. Agora eu vou cortar esse fio. Aqui eu puxo essa argolinha e com uma agulha de tapeçaria, vamos arrematar esse fio. Eu vou vir aqui, olha, no primeiro ponto, vou pegar essas duas argolinhas, ó, e passo o fio por baixo. Volto aqui aonde eu arrematei o último ponto. E aí, olha, ele finaliza dando continuidade nessa correntinha. Agora, eu venho aqui do lado avesso, aonde eu vou arrematar. Venho passando aqui pela trama. Dou mais um nozinho. Eu gosto agora, olha, de abrir esse fio ao meio. Pego metade. Coloco na agulha. Dou mais um pontinho aqui. E aí, eu posso amarrar os dois, olha, dando uns nozinhos aqui. Aí, sim, eu finalizo. E aqui, olha, aonde tenho bem o início, com os 12 pontos, esse fiozinho aqui, olha, vou tirar, vou colocar na agulha de tapeçaria, pra gente fechar essa abertura, tá? Olha, aqui eu tenho essa correntinha lá da primeira carreira. Então, eu vou passar, olha, esse fio por trás dessa correntinha. Pegando aqui os pontinhos. Venho até aqui, olha, no início. Aí, eu vou puxar, olha, e essa parte aqui da correntinha, lá do início, vai todo lá dentro, tá? Vai entrar todo lá dentro. Olha, puxei bem, aí eu levo esse fiozinho lá, olha, no avesso, e fica certinho aqui, olha, o fechamento, tá? E aí, é só arrematar aqui do lado avesso, como eu arrematei a outra pontinha, ok? Finalizei o arremate. Agora, eu vou colocar a capa no puff. Aqui está o meu puff. A capa finalizada, então agora eu vou revestir. Acerta direitinho aqui os cantos. Olha como fica bem bacana, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de uma capa em tricô para o puff.